O tempo está se esgotando. 2 cessar-fogos frágeis estão por um fio. Os Estados Unidos abrem um rombo num barco e apreendem um navio iraniano enquanto novas negociações de alto risco se aproximam. O Líbano tem apenas 10 dias para conter o Hezbollah e talvez garantir a paz. Esse é um caminho frágil para a paz ou à beira de um conflito muito maior? Trump se cansou? Agora ele está dizendo aos iranianos: vocês não podem nos chantagear. E o que ele fez? Ele realmente apreendeu um navio que estava tentando passar pelo Estreito de Hormuz. Ficaram um pouco espertos. Como vem fazendo há 47 anos, eles queriam fechar o estreito de novo, sabe? Como vem fazendo há anos. Eles não podem nos chantagear. Eles ficaram impunes por 47 anos, não vão mais ficar impunes. Emily, estamos à beira de outra guerra? A República Islâmica realmente acha, neste momento, que todas essas negociações são mais um truque de Trump e Netanyahu para trazer tropas terrestres para o Irã. Você acha que é isso que está acontecendo aqui? Ou Trump está realmente dando toda a corda possível para que essas pessoas aceitem um acordo? Acho que agora é seguro supor que Trump faz de tudo para evitar uma operação terrestre. Desde pressionar pelo cessar-fogo desde o início e tentar retomar as negociações, acredito que é um plano para buscar mais legitimidade interna. Para quê? Eu realmente não sei. Eu realmente acho que ele acredita que um acordo pode ser feito, o que já é problemático por si só. Mas, por outro lado, o lado positivo é que acho que ele não vai concordar com algo que não seja uma exigência muito, muito alta da República Islâmica. Não considero qualquer acordo aceitável, nem vejo isso como solução, especialmente a longo prazo. Talvez você consiga adiar algo, até mesmo por algumas décadas, mas no fim das contas, sabe, uma zebra não vai mudar suas listras. De forma alguma, mas acredito que eles querem descobrir ou apresentar algo. Isso pode ser bom a longo prazo para derrubar o regime, já que ele está dividido em 2 atualmente. São os moderados, que você e eu sabemos que não são moderados, Pazaquistão e o lado mais político, e a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, liderando tudo isso. Um cara que aparentemente não tem uma perna e tem uma desfiguração no rosto. O filho do Ayatollah, o novo, Mujtaba Khomeini. Você acha que está dividido em 2? Se estiverem, talvez seja bom, pois significa que cairão de qualquer forma. Certo. Eu acho que não vai ser rápido. Acho que qualquer um que pensou que isso seria algo rápido, ou tipo uma grande campanha de vamos bombardear tudo e aí eles vão acabar, estava enganado. Você está desmontando uma máquina muito, muito bem azeitada, sem trocadilhos, uma máquina muito bem azeitada, sabe, com um desejo de morte, uma ameaça de morte. Eles sabem o que estão fazendo. Eles já têm tudo pronto. Se um cair, outro assume. Derrubar um monstro desses é como enfrentar um Golias. Não acho que será só com uma pedra e deve levar tempo. Eu realmente espero que Trump faça o que precisa ser feito de um jeito ou de outro. Acho que ele estaria disposto se eles chegassem e dissessem, nós desistimos, acho que ele assinaria. Se não, ele está pronto para ir à guerra. E acho que é assim que você tem que lidar com ele. E eu acho que ele realmente fala sério, porque ele mostrou que falou sério o tempo todo. Mas, você sabe, ele acabou de dizer a Tarit Shmuel, que está de volta a pedido do público. A Tarit é uma defensora internacional dos direitos indígenas. A Terete, você sabe, você está muito envolvida com todos esses diferentes grupos minoritários ao redor do Irã. Você ouve o que dizem e já lidou com eles antes. Você acha que o povo do Irã, com toda essa maravilhosa diversidade que eles têm, está pronto para realmente pegar em armas e recuperar seu país? Ou você acha que é prematuro para eles? Com certeza, há segmentos da sociedade iraniana ansiosos para lutar e derrubar a Guarda Revolucionária. Do meu ponto de vista, parece muito claro que a grande maioria dos iranianos é, diametralmente oposta à Guarda Revolucionária e à República Islâmica do Irã em geral. E querem que eles caiam há muito tempo, quase 50 anos, e muitos deles têm lutado ativamente contra eles. Se observar as regiões curdas, o Exército Nacional Curdo combate ativamente a Guarda Revolucionária desde o início. E eu realmente acho que o povo iraniano está pronto. E eu realmente acho que eles já mostraram isso. Sabe, por enquanto nós ainda nem temos os números e não teremos esses números até que a poeira baixe e possamos ter uma investigação independente que vá lá e veja o que aconteceu.
mas algo entre 30 e 100 mil pessoas foram mortas só em janeiro. E o povo iraniano não vai esquecer isso. Eles não vão simplesmente seguir em frente. Eles não vão simplesmente pensar, minha família inteira foi massacrada. Vamos só, continuar permitindo que isso aconteça. Eles estão com raiva e prontos para a mudança. A questão é que eles não estão armados, certo? Eles enfrentam não só a Guarda Revolucionária, a Basij e milícias internas, mas também milícias islamistas importadas. Exatamente. E as pessoas, que é uma das coisas que me deixa louca quando, pessoas no Ocidente dizem não deveríamos ter interferência estrangeira. Já existe intervenção estrangeira. Ela já está lá. Exatamente. E é contra o povo iraniano. O que o povo iraniano quer é a queda da Guarda Revolucionária Islâmica e a instauração de um sistema democrático. Eles deixam claro o que querem, quem querem e como desejam que aconteça. E eu acho que Trump e Israel estão em uma posição única para ajudar a permitir que isso aconteça. E o povo iraniano manifesta de forma muito, muito aberta seu apoio e sua gratidão por isso. E eu realmente acho que chegou a hora. Eu realmente tenho esperança de que podemos derrubá-los e que precisamos fazer isso. Eu não acho que podemos acabar com isso. Não dá para deixá-los lá. E acho que os países do Golfo também sabem disso. E eu acho que o que Donald Trump conseguiu fazer, o que eu acho genial, é que antes dessa guerra, o tempo sempre estava do lado da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles continuavam pressionando, com o sucesso dos presidentes americanos. Vamos fazer mais negociações e mais negociações, chegar ao ponto e mais negociações até chegar ao limiar. E eles eles foram ganhando tempo. E eu acho que o que mudou agora é que o tempo não está do lado deles, porque eles estão perdendo dinheiro todos os dias com o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a principal fonte de dinheiro e financiamento deles. Quero dizer, basicamente a economia deles é a exportação de energia. E se os americanos estão fechando as exportações de energia deles, então eles não têm dinheiro. Se eles não têm dinheiro, não podem pagar seus combatentes. Se não podem pagar seus combatentes. Eles já estão nessa situação. Aliás, no mês passado não conseguiram pagar a Guarda Revolucionária Islâmica. Então eu não posso. Então você acha que é essa a paciência que precisamos ter, por mais exaustos que estejamos com tudo isso? Deus sabe que o povo iraniano está bem mais exausto que nós. Mas você acha que agora o jogo é só Trump brincando com eles como eles fizeram ao longo de toda a história? Ele está fazendo mais do que brincar. Acho que ele está mostrando que o jeito como as coisas eram, o status quo e os governantes e aqueles que, você sabe, controlam o estreito e os recursos, não precisam ser assim. Eu sinto que ele está simplesmente virando as peças do xadrez ou as peças de damas ou qualquer jogo que você prefira, porque no final das contas, todo mundo sempre permitiu que eles fizessem as regras. E Trump está dizendo, sabe de uma coisa? A gente não precisa jogar esse jogo. A gente não precisa ter isso, não tenho certeza se concordo com isso. Acho que muita coisa que Trump fez só nas últimas semanas é muito problemática. Apesar de haver uma grande estratégia por trás, a linguagem e a forma como ele falou dizem mais do que o necessário para uma grande estratégia dessas. Isso tem prejudicado pessoas que ele precisa motivar. E eu realmente acho que tem sido um pouco problemático. Eu adoraria estar errada. Eu ficaria muito feliz em ser provada errada de todas as formas. E eu retiro o que disse e peço desculpas. Acho que ele foi um pouco irresponsável na forma como lidou com o que disse que faria, o que prejudicou sua capacidade de implementar o que precisávamos militarmente. Ninguém vai me convencer de que isso não afetou o avanço para um cessar-fogo temporário. Esse discurso que fortalece o regime no sentido de que vamos negociar com vocês como representantes legítimos do povo iraniano é uma loucura. Alegações de que ocorreu mudança de regime. China, quero dizer, isso é simplesmente... É ofensivo para as pessoas que acabaram de sofrer essa matança em massa nas mãos do mesmo regime que está executando elas até agora. Mas eu acho que Trump, não sei, pelo menos do meu ponto de vista, Trump fala coisas malucas. Sim. Ele tuita coisas insanas. Espero que alguém o impeça antes que continue postando conteúdos desequilibrados. Não estamos falando do Líbano, nem vamos impor isso por cessar fogo. Nós não somos o 51º estado, isso deveria ser uma relação mutuamente benéfica, e é. Quando o presidente dos Estados Unidos diz Israel está proibido de fazer isso, ele basicamente fala, essa é a sua guerra, ok? Você não está lutando essa guerra por Israel. As forças de defesa de Israel e os soldados no Líbano lutam pelos Estados Unidos. O Hezbollah já matou centenas de soldados americanos. Para o presidente Trump responder como fez, acho isso problemático, além de revoltante para todos os moradores do norte. É revoltante fazermos qualquer acordo com o Hezbollah. E aí, ser a alternativa.
No dia seguinte, sinto que o Trump é assim por ser volátil. Depois ele escreve, nunca houve parceiro tão bom quanto Israel. Então, obviamente, alguém disse pra ele, olha, cara, isso não soou muito bem. Eu acho que existe uma diferença enorme. Tipo, uma das coisas que muitos ocidentais parecem não entender é que existe uma diferença enorme entre a forma como nos apresentamos ao Ocidente e a quem está aberto à diplomacia, a acordos de paz e a negociações. Democracias. Sim, e a forma como nos apresentamos e como o Ocidente se apresenta para países islamistas e ditaduras. Porque a verdade é que o que os americanos consideram completamente insano e fora de controle, os países árabes e islamistas pensam, esse é um homem que eu respeito. Que é o Trump. Eu falo a língua deles, correto. Essa tem sido a vida dele. E ele é... Você sabe, ele é o tipo de... character. Pessoa que essas pessoas realmente respeitam e admiram. Um mulherengo. Um homem exibido, ostentador, que aparece e faz o que quer, diz o que quer e ninguém consegue segurá-lo. Ninguém consegue controlá-lo. Esse é o tipo de pessoa com quem eles querem interagir. Esses são os tipos de líderes aos quais eles estão acostumados. E eu continuo percebendo que há uma falta de compreensão, uma falta de entendimento no Ocidente. Conversei até com minha família, mas eles não entendem, ficam perguntando por que ele faria isso. Lembra do vídeo dele sobre o que planejava fazer em Gaza com aquelas dançarinas de ventre barbadas? Não, quando ele ia fazer tipo um paralog. Exatamente. Então, todos os americanos que eu conhecia ficaram confusos. Como trabalho com várias nações tribais no Oriente Médio, achei isso genial. Isso é incrível porque ele mostra que vai pisar neles e virar tudo o que é importante para eles de cabeça para baixo. Eles vêm assim e respondem mostrando disposição para chegar a um meio termo com ele. Agora, eu também acho que precisamos entender que esses não são países realmente interessados em negociações, diplomacia ou em cumprir qualquer palavra ou acordo que tenham. Ter alguém tão instável e pouco confiável, na verdade, acho provável. É isso que estou dizendo. Ele faz com eles o que a República Islâmica faz com o Ocidente. Digo isso há 2 semanas, mas vamos falar de questões práticas. Eles deveriam estar de volta a Islamabad. Quando é? Amanhã é o fim do cessar-fogo. Terça-feira é o fim do cessar-fogo. Nossa... A República Islâmica já afirmou que não irá, então quem sabe? Sabe? Isso muda a cada hora. Eles disseram que não haveria apresentação. O país é governado por nossos países desajeitados. Enquanto isso, eles tomaram este navio. Eles tomaram este navio que pertence à República Islâmica, na tentativa da República Islâmica de exportar petróleo. E eles fizeram um buraco no navio, o que é interessante. E aparentemente o navio é enorme. É quase do tamanho de um daqueles grandes porta-aviões americanos que estão na região. Então, tudo isso... E sabe o que realmente me incomoda? A legitimação do Paquistão. Pelo amor de Deus, o Paquistão não é um ator honesto. Eu disse isso em um canal de TV indiano e isso foi pego e a IA, sei lá. Havia um vídeo de IA meu falando sobre o Paquistão, dizendo coisas que eu nunca disse. E uma das pistas óbvias era que me deram um sotaque paquistanês. Eu adoro isso. O que você falou? Veja isso. Até agora, Israel continua bravo com apenas uma pessoa. Esse é o chefe militar paquistanês, Azim Munir. Ele é quem está tentando impressionar Trump e afastá-lo de Israel. Ele tenta influenciar Israel. Fique sozinho nesta guerra. Basicamente, eu acabei de dizer que deram ao Paquistão a responsabilidade de atuar como mediador. Por que o Paquistão, se eles já têm seu próprio problema jihadista e talvez estejam apenas tentando se tornar relevantes nesta guerra? Então, eles têm muito a perder. Eu acho que, se olharmos para a situação geopolítica maior, o Paquistão é aliado de muitos dos mesmos poderes islamistas e está muito mais investido e envolvido no que está acontecendo aqui do que nós. Esse era o meu ponto. E especialmente com esse novo tipo de aliança entre a Índia e Israel e com o Modi tendo vindo aqui, tem muita coisa acontecendo agora. O Paquistão está em perigo. Então, o Paquistão está realmente meio que se debatendo e gesticulando de forma desesperada para tentar ganhar relevância e sobreviver. Bem, foi isso que eu disse na entrevista. Então pegaram esse trecho meu e colocaram palavras na minha boca sobre um general paquistanês que nem conheço, dizendo que estou insultando ele nesse vídeo de IA. O melhor é que me deram um sotaque paquistanês. Adorei isso para você. Se forem usar IA, façam direito. Há boas ferramentas disponíveis.
inglês. Ou nos deem sotaque paquistanês. Todos nós. Tudo ou nada. Quero comentar o que você disse sobre o Trump dizer pra gente o que fazer com o Líbano. Só porque eu também vi ao mesmo tempo a Kamala Harris, entre outras pessoas de destaque, dizendo que o Bibi forçou o Trump a entrar nessa guerra. Ele entrou numa guerra, foi puxado para ela pelo Bibi Netanyahu. Vamos deixar isso claro. Entrou numa guerra que o povo americano não quer, colocando em risco os militares americanos. Kamala Harris e outras pessoas importantes, estou tentando lembrar quem foi. Jake Sullivan. Há muitas pessoas respeitadas no governo, e não é só a Candace Owens, ok? Sim. Dizem que o Bibi tenta convencer presidentes a fazer isso há décadas. Então fico pensando, me pergunto se, não digo que seja certo. Só estou dizendo, eu me pergunto se essa foi a resposta dele a isso pra dizer, sabe, não, ele não está me forçando a fazer nada. Olha só, eu posso forçar ele a fazer alguma coisa. Sim, eu não posso fazer isso insultando um aliado, tipo... Claro, eu acho que definitivamente, sabe, eu conheço o Trump, Eu definitivamente acho que isso faz parte. Ele quer mostrar que é o chefão. Tudo bem. E eu não acho, nem por um segundo, que ele fez algo que não queria fazer. Vamos ser honestas. Este é o Trump. O que ele faz que ele não quer fazer, esse homem? E as pessoas não dão crédito suficiente para ele pelo fato de que ele já falava sobre a ameaça da República Islâmica muito antes de se tornar presidente. Ele tem falado sobre isso constantemente. Reconheça que, se o homem recebe relatórios de inteligência indicando que essas pessoas vão enriquecer urânio e fabricar mísseis para lançar na Europa e na costa leste dos Estados Unidos, isso é o que ocorreria. Eu não acho. Eu não entendo porque as pessoas não pensam, mas a questão é, o que vai acontecer se as conversas acontecerem em Islamabad, se esse negócio de abrir um rombo no navio, eu acho brilhante. E se a próxima estratégia, e é disso que as pessoas estão falando, for tomar a Ilha Kaga, que é a principal fonte das exportações de energia. Mas vamos dar uma passadinha lá no norte, no Líbano, e ver o que está acontecendo por lá, porque também temos um cessar-fogo com o Líbano. O que vai acontecer? Você acha que Youssef Aoun vai conseguir se livrar do Hezbollah? Ele quer se livrar do Hezbollah? Só assista a isso. Quando falamos sobre a negociação, algumas pessoas disseram: por que não tentamos a diplomacia em vez de outras coisas? Temos mais de 1.400 mártires, mais de 4.000 feridos, milhares de casas foram destruídas. Mais de 1.200.000 refugiados estão vivendo uma vida difícil. O que seria melhor? Vamos negociar ou vamos para a guerra? Não, Gaza foi destruída. Mais de 70.000, 80.000 pessoas foram mortas. No final do dia, eles sentaram e negociaram. Por que estamos aqui negociando? Para cessar esses crimes e evitar que o povo do Líbano siga sofrendo. Ele está tentando justificar por que deveria entrar em negociações com Israel. Bem, o melhor motivo é que talvez seu país realmente se beneficie disso. Quero dizer, isso é mesmo possível? Estamos só brincando aqui? Acho que isso fica tão claro nesse vídeo, parece até uma situação com reféns. Tipo, é como se o cara não tivesse outra escolha a não ser servir ao Hezbollah porque eles estão claramente apavorados. Eles não têm controle suficiente, para conseguir implementar isso, para conseguir desarmar o Hezbollah, para conseguir desmantelar o Hezbollah, pelo menos ao sul do Rio Litani, de acordo com o direito internacional. Eles não conseguem. Mesmo que quisesse, ele não conseguiria. Em algum momento, terão que encarar a realidade e negociar com Israel para buscar uma forma de cooperação. Ok, mas suponha que eles venham, estão à mesa com Israel. E, sabe, tivemos o embaixador de Israel, Yekir Leiter, falando com a imprensa quando perguntaram por que os franceses estavam envolvidos. Queremos mantê-los longe disso porque só ligam para a influência, e ele está totalmente certo. Mas a questão é, digamos que eles digam, ok, agora vamos assinar um acordo de normalização. Eles vão se juntar ao Acordo de Abraão. Na prática, no local onde 2 soldados israelenses foram mortos há 2 dias por uma bomba à beira da estrada. O que vai mudar? O que vai mudar? Precisamos lutar contra o exército libanês. Com isso, na verdade, o que você quer dizer com eles? Não, com eles. E esse Hezbollah. Mas os interesses são os mesmos. Nossos interesses são os mesmos. E sabe de quem mais os interesses também são os mesmos, ironicamente? Talvez a Síria.
e quase todos os outros grupos dessa região. O mais interessante tem sido observar isso de perto no dia a dia. Da perspectiva das bases, o que tenho visto nas minhas redes sociais e nas minhas mensagens diretas, todo tipo de coisa, é esse grande movimento de amor, apoio e solidariedade do povo do Líbano, do povo da Síria, do povo do Irã, obviamente, mas também dos iraquianos. E, obviamente, os indianos. Uma das coisas mais impressionantes sobre toda essa situação é que estamos assistindo em tempo real a mudanças massivas nas alianças geopolíticas. E há uma nova aliança se formando entre, sabe, Índia, Israel, os Estados Unidos, e agora com o que está acontecendo. Está tudo interligado. E a Copa do Golfo, mas também com a América Latina, com a Venezuela, com o que está acontecendo em Cuba, e está tudo interligado e tudo está atuando em conjunto. Vemos um crescente movimento de solidariedade entre os povos. E eu acho que isso realmente, além de ser algo que nos faz sentir bem, é um movimento em direção a algo muito maior militarmente e geopoliticamente daqui para frente. Eu tenho esperança. Tenho muita esperança quanto a isso. Eu definitivamente acho que, quando chegarmos ao outro lado dessa guerra, e só Deus sabe quando isso vai acontecer, porque agora não vemos o fim. Mas quando isso acontecer, eu realmente acho que vai haver um realinhamento na defesa e segurança. Eu não vejo como Trump vai continuar se sentindo bem ou contribuindo para a OTAN. E também perdemos a Europa, que agora é só ocidental. A Europa cometeu suicídio, tá bom? Vamos ser claras. Eu não vejo como o Trump continua sentando numa cúpula da OTAN e não fala, bom, ele já disse que vocês são inúteis, vocês são um tigre de papel. Mas eu realmente acredito que do outro lado desse arco-íris, se é que podemos chamar assim, está um novo pacto de defesa com países do Golfo, como países sunitas, moderados, Índia talvez. Nós já temos, você sabe, o acordo com o corredor IMEC, que é o corredor Índia-Oriente Médio, que supostamente vai trazer mercadorias da Índia pelo Oriente Médio até a Europa, passando pela Europa Oriental. Eu não vejo como o mundo inteiro não vai se realinhar depois dessa guerra. E se você consegue imaginar um Irã livre? Sim. Uma aliança simplesmente entre um Irã livre e China, Israel, Estados Unidos e talvez uma Venezuela e Cuba livres. Isso representa a maioria dos recursos, petróleo e ouro, especialmente no mundo. Sim, é real. Está derrubando a China. É isso que digo. A Aliança Vermelho-Verde não pode agir. É uma jogada política brilhante. O comunismo é um culto à morte. Sim, mas também, sabe, tudo isso é um grande, sabe, pessoal do islamismo. Com licença? Islamismo, mas se você ampliar, tudo isso é realmente sobre a China, não é? E sendo a superpotência, mantendo o status de superpotência, ficando do lado que os Estados Unidos compram ilhas pelo Pacífico, infiltrando totalmente a juventude. É sobre Taiwan e a fabricação de chips. E Trump indo no próximo mês ou em 2 meses com Xi e basicamente dividindo tudo e dizendo, sabe, eu te dou isso, você me dá aquilo, não me interrompa aqui. É assim que eu vejo, mas isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de derrubar os islamistas que estão tentando destruir o mundo inteiro. E vamos ver o que acontece. Agora, se a gente passar alguns minutos falando sobre o que está acontecendo em Gaza e o que acontece depois do cessar-fogo com os islamistas, que infelizmente ainda estão lá. Uma história que não apareceu na grande mídia, e por que apareceria, é a história dessas pobres viúvas de Gaza sendo abusadas e estupradas pelo Hamas. Assista a isso. Esses são crimes quando mulheres são exploradas, certo? Estou te dizendo, de jeito nenhum. Ele está enganando as mulheres são pobres. Ele está se fazendo parecer um pedaço de pão e de açúcar. Estou te dizendo, venha aqui, tem uma expulsão para ele e ele representa uma organização islâmica. É uma organização política. Eu sou uma organizadora política. Se você for comigo assim, eu te dou isso tudo. E mulheres que não têm experiência de vida assim, quero dizer, elas vão ficar isoladas. Eu tenho 4 filhos. Ele me disse, uau, eles são separados, mashallah, você tem toda essa beleza e eles são separados. Ele me disse, não se preocupe, eu vou te ajudar e vou estar ao seu lado. Me dê seu número e eu vou ficar bem. Eu entendi como um pai, sinceramente. Este é o meu pai. Ele quer me ajudar nessas circunstâncias. Existem pessoas boas e más. Ele disse,
Quero me abrir com ele. Onde estão as chamadas feministas e a Brigada do Cabelo Azul quando você precisa delas? Ah, elas estão em um barco, né? Yes. O que está acontecendo no barco? Elas são o barco predador sexual da flotilha. Ai, meu Deus. Então, aparentemente, alguns deles começaram a... Primeiro de tudo, as pessoas já estavam chateadas porque eles estavam ficando nesse barco. Acho que o localizador. Mas alguns deles, antes ou depois de voltarem da pequena aventura em Cuba. Ah, foi depois, sim. Como eles conseguem tantos barcos? E muitas expedições, muito dinheiro porque eles estão trabalhando no Irã. Então, onde está a flotilha da Greta para o Estreito de Hormuz? Eles não se importam. Eu adoraria ver eles trabalhando com o Irã. Greta, se você quer ser útil, por que não leva uma pequena flotilha para o Estreito de Hormuz? Talvez aí eu comprasse ingressos. Ai, meu Deus. Ainda acho que deveríamos deixá-los entrar em Gaza. Mas eles trabalham para a República Islâmica, em parceria e provavelmente financiados por eles. Tenho total certeza disso. E talvez seja isso que precisamos, que os poços literalmente sequem por falta de financiamento. O que vai acontecer com todos esses grupos proxy? O que vai acontecer com o Hamas quando o dinheiro da República Islâmica não estiver mais disponível? E o Catar? Bem, quero dizer, pode ser o Catar, pode ser vários outros atores que tenham interesse em avançar com isso, mas certamente muda o jogo. Agora você deve observar todos esses grupos terroristas por procuração, os Houthis e os grupos proxy no Iraque e na Síria, que ainda existem, embora em menor número. E o Líbano com o Hezbollah, a Jihad Islâmica, todos eles. Mesmo que a gente termine toda essa guerra e, digamos, vença, que o Ocidente vença, toda a infiltração, toda a manipulação mental no Ocidente... Isso ainda vai estar lá. Ah, Deus, sim. Mas talvez continue lá mesmo depois de derrubarmos a República. Essa é a ironia, vai seguir na Europa. Talvez nos Estados Unidos eles limpem um pouco, mas não a academia. Bem, eles precisam limpar na academia e a imprensa? Essa é a verdadeira guerra aqui. Quero dizer, temos uma guerra militar, mas acho que a maioria das pessoas que estão envolvidas nessa guerra militar entende que não tem chance contra a aliança entre Israel e o Ocidente. E por isso eles escolheram investir a maior parte do seu tempo e energia em uma guerra pela percepção, uma guerra psicológica. E o povo americano especificamente não faz ideia. Eles não sabem o que enfrentam e confiam nas notícias. Eles não percebem que tanto a mídia de esquerda e de direita, redes sociais, celebridades, academia e até seus podcasters favoritos foram comprados pelas mesmas pessoas. Assisti a um vídeo incrível que mostrava Ana Kasparian e Nick Fuentes dizendo exatamente as mesmas coisas, pois foram orientados a falar isso. Eles foram treinados para repetir as mesmas coisas, sabe? É literalmente como é o nome dele, Hassan Piker e Tucker Carlson, todas essas pessoas que foram compradas e vendidas pela República Islâmica, pelo Catar, por todos esses. Hassan Piker recebeu uma recepção de herói na Universidade de Yale. Onde ele falou sobre a queda, disse que foi uma coisa boa, sim, onde ele falou sobre a queda da URSS, e é realmente chocante. E os americanos não entendem porque eles, viveram em um país livre, então eles não compreendem a importância e o impacto da guerra psicológica e da propaganda. Recebo diariamente mensagens de tantas pessoas com quem cresci que há 10 anos seria um motivo para internar alguém. Recebo textões diariamente de pessoas que conheço e com quem cresci. Pessoas na academia, em universidades da Ivy League, envolvidas, professoras que deveriam saber mais. Simplesmente me enviando esses verdadeiros retalhos de propaganda, costurados tanto pela esquerda quanto pela direita, por islamistas e socialistas, e todas essas diferentes máquinas de propaganda. E elas não fazem ideia de que não são notícias legítimas, que todas as fontes que estão citando ficam retroalimentando umas às outras. E isso é assustador. É assustador, é uma guerra de verdade. Nós nem estamos nesse campo. A América ainda não percebeu. Na semana passada, dei uma palestra para líderes femininas. Elas pensam que estamos perdendo a guerra, mas acreditam que isso é só propaganda psicológica. Faz parte da propaganda que os americanos agora foram informados de que essa guerra está sendo perdida. Está absolutamente perdida. O motivo disso é uma campanha de desinformação para desmoralizar o povo americano, que tem sido muito bem sucedida. Mas por que fazem isso? Elas fazem isso para que o povo americano pressione o governo a parar essa guerra desesperadamente necessária. Sim. E isso não é verdade. Se você olhar para a realidade, o Irã está literalmente sendo governado por uma figura de papelão neste momento.
Nós derrubamos os 3 ou 4 principais escalões da Guarda Revolucionária Islâmica, o Ayatollah, a Basij, todos os grupos militantes, toda a liderança política, toda a liderança religiosa. E fizemos isso com sucesso e com mínimas baixas civis. Esta guerra tem sido assim do ponto de vista dos direitos humanos. Sim, impressionante. Nunca vi nada em minhas décadas de trabalho com direitos humanos internacionais e direitos indígenas que tenha sido tão limpo, tão cirúrgico e tão bem planejado. Definitivamente há coisas que não foram bem pensadas. Por exemplo, acho que alguns desses cessar-fogos e pausas não foram bem pensados, mas estamos testemunhando a queda completa de um dos impérios mais malignos do mundo, em tempo real e com pouquíssimo derramamento de sangue civil. E isso é incrível. Com certeza. Mas o povo americano não sabe disso. E eles têm certeza, eu até vejo, sabe, americanos que dizem, bem, Israel está lutando uma guerra justa porque isso é uma ameaça existencial para Israel. Mas os americanos enfrentam uma ameaça existencial. Não estávamos, não era uma ameaça iminente para nós. O Irã, na verdade, não ia conseguir uma arma nuclear. Fomos avisadas disso no Iraque. E é uma propaganda que foi enfiada goela abaixo neles, como se fosse disparada diretamente nos olhos deles por meses. Por esses sistemas de notícias. E os acadêmicos, além de todos os sistemas de distribuição e processamento de informação sequestrados pela Aliança Vermelho-Verde. Com uma bela camada de antissemitismo, seja de forma velada ou aberta, todas essas notícias. Mas falando em canalhas, queremos passar para o nosso segmento favorito, Canalha da Semana. Tudo bem, vamos guardar isso. Vamos guardar, meninas, porque toda semana aparecem muitos mais. Xoxana, quem é o seu canalha dessa semana? Ah, Xoxana, respira, respira, Len. Sou eu. Certo. Minhas canalhas são essas 2 mulheres e pessoas como elas, mas especialmente essas 2. Eu nem tenho os nomes delas aqui, mas tenho certeza que vamos descobrir. Acho que são mãe e filha. É sim, certo. Elas são do Reino Unido. E elas são tão corajosas porque estão realmente olhando para israelenses que elas acreditam serem assassinos de bebês. E elas estão gritando com eles em público. E eu tenho que dizer, meninas, se vocês realmente acham que eles são assassinos de bebês, por que vocês não estão nervosas? Por que vocês não se preocupam que a agência Mossad, que claramente favorece os israelenses, sabe os nomes de vocês, das suas amigas e os nomes de todos os seus filhos ilegítimos e exatamente onde moram? Eles sabem onde todos estão. E nós vamos atrás de vocês. Vocês já consideraram que isso talvez não seja uma boa ideia? Sabem que não é verdade. Quem chama israelenses de assassinos de bebês sabe que nada vai acontecer com vocês. Isso é só performance. Se vocês realmente acreditassem que somos assassinos de bebês e controlamos o mundo, ficariam nervosos e com medo de serem o próximo alvo. Mas não estão, só estão sendo performáticos. Você e sua filha ficam por aí chamando os outros de assassinos de bebês. Vou te dizer uma coisa. O karma é uma... E ela se parece comigo. Ei, bem, você esqueceu de mencionar que isso é no Vietnã, onde os israelenses vão dominar o mundo todo, só para respirar, sabe? Eles vão para a Tailândia ou Vietnã só para descomprimir de situações difíceis. Muitos jovens são assim. Como depois dessa pesquisa, ou sobreviventes depois dos sobreviventes, eles viram seus amigos sendo mortos. E essas 2 víboras nojentas. Não entendo por que as autoridades vietnamitas não os prendem, pois isso afastaria as pessoas. Aliás, isso não ocorre na Tailândia. Aconteceu 1 ou 2 vezes de forma mínima e essas pessoas foram retiradas porque o turismo israelense é importante. Agora, o turismo israelense está se expandindo para o Vietnã e as Filipinas. Esses países precisarão controlar essas pessoas. Mas eles estão tão irritados. Eles são vis. Venham para cima de mim. Vis, venham para cima de mim. Eu não estaria na cadeia. Eu estaria. Eu também estaria na cadeia. Os israelenses permaneceram tão calmos. Eu não sei como eles, tenho que te dizer, eles permaneceram assim. Ela entrou logo em uma transmissão ao vivo? Sim. Sim. Mas o fato é que eles gravaram vídeos de si mesmos perseguindo israelenses que estavam cuidando da própria vida, gritando insanidades para eles e depois colocaram isso na internet. Porque eles têm orgulho disso, porque isso é um resultado direto de todo o ódio antissemita e da propaganda que circula livremente pelo Ocidente.
Sim, sem nenhuma consequência. Absolutamente. Mas é por isso, especialmente no Reino Unido, pessoas que estão assistindo isso, como você em casa, precisam lutar ativamente contra o antissemitismo. Isso não é algo que você pode simplesmente lamentar e dizer, ah, que triste. Não, isso tem consequências reais no mundo real. Muito, muito, muito preocupante. Com certeza. E se eles tivessem um pouco mais de coragem, poderiam ter pegado uma pedra e jogado neles. E a questão é, Eu teria jogado a tigela de Ramém. ó Deus, eles teriam ficado cobertos com um não. Tô dizendo que é bem ruim. Mas a questão é que todo mundo fala sobre a maioria silenciosa, né? Tipo, as pessoas dizem, não, nós não somos todos assim. E dá pra ver no vídeo, tem um vídeo de uma pessoa gritando com as crianças que estão comendo macarrão. A mulher ao fundo está horrorizada com o que acontece, mas não diz nada. É isso mesmo, sabe? E o lance sobre a maioria silenciosa é que a maioria silenciosa é cúmplice. Certo? A maioria silenciosa, como diz Elie Wiesel. Isso mesmo, a apatia criou a circunstância. Não foi. E nós não podemos nos dar ao luxo disso. Porque sempre começa com os judeus. Sempre começa com os judeus e nunca termina com eles. Termina com os judeus. Bem, obrigada. Eles são canalhas de marca maior. E eu gostaria de citar os nomes deles e expô-los. Tipo, colocar as fotos deles. E se você estiver empregando alguma dessas mulheres horríveis, por favor, faça a coisa certa e demita-as, porque elas são uma vergonha. Certo. Emily, quem é a sua canalha dessa semana? Bem, eu pensei muito em quem eu queria focar esta semana, porque há muitas opções, não tem faltado canalhas no mundo. Nunca. No final, ontem houve um caso muito, muito trágico sobre o qual quero falar. Meu canalha da semana é a Guarda Revolucionária Iraniana, que poderia ser por vários motivos. Mas essa semana em particular, eu tenho que dizer que é a Guarda Revolucionária Iraniana Forças Basij, por causa da história de Ahmed Kodai, que na verdade tirou a própria vida ontem. Esse era um indivíduo que, junto com a esposa na época, no auge dos protestos há alguns meses, ajudou a levar para sua casa vários manifestantes que estavam feridos. A esposa dele era enfermeira, as forças de segurança, a Guarda Revolucionária Iraniana, invadiram a casa deles e acabaram atirando na esposa dele. Quando levaram o corpo dela algumas semanas depois, eles tinham gravado vídeos e filmagens deles abusando sexualmente do corpo dela e enviaram para o marido dela. Ela está ainda mais morta e eles basicamente... Sim. Ai, meu Deus. Sim. Essa é obviamente uma história horrível, e o mais horrível de tudo é que isso não é incomum. Isso é algo que eles fazem. É assim que eles operam. É uma ferramenta que eles usam para aterrorizar toda a população. E eu não acho que as pessoas no Ocidente entendam até que ponto eles estão dispostos a fazer coisas assim. Estamos falando de um regime cujos oficiais já executaram seus próprios filhos em certas situações. Ai, Deus. Então, dizer que eles são extremos não faz jus à situação em um mundo onde você acha que se ofende no mesmo nível pelo que alguém disse no X. Não é a mesma coisa. É um pesadelo distópico o fato de o regime islâmico ainda existir hoje. Por isso, acredito que toda a comunidade internacional deve adotar uma postura mais firme contra isso, seja militarmente ou de outra forma. Amém. Essas pessoas são verdadeiros monstros humanos e cometeram o mesmo tipo de crimes que aconteceram em 7 de outubro, quando estupraram mulheres mortas. Depois de estuprá-las, eles as mataram e seguiram violentando. São monstros que precisam ser eliminados. O que mais você quer fazer com essas pessoas? Reformá-los? Isso não vai acontecer. Não é o mesmo status que vemos. Sabe, você estava falando sobre como o islamismo é um culto à morte, e isso está absolutamente correto. Quero dizer, vemos esses padrões em todas as comunidades terroristas islamistas, certo? Hezbollah tem coisas assim. Os Houthis têm casamento infantil, eles têm relações sexuais. Não se esqueça da pedofilia. Sim, é um problema em todas essas comunidades extremistas. E precisamos fazer algo a respeito. Se não fizermos, isso vai continuar a se espalhar. Sim. Quer dizer, eu vi tudo isso no Afeganistão. O que fazem com meninos pequenos? Eles basicamente transformam esses meninos em prostitutas. É tudo nojento. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a pior coisa? Tem um pedófilo judeu, Epstein. E tudo o que eu vejo nos meus comentários é Epstein. Epstein, o país do Epstein, projetando um pedófilo judeu. Tenho certeza de que há mais de um. Ok, mas nós não santificamos nem glorificamos a pedofilia. Isso não está codificado em lei aqui. Já em Israel está. Nós temos vergonha do Epstein, tá bom? Ele não representa o que defendemos. Mas, ao contrário, isso representa totalmente esse culto. Eu não suporto mais. Só recebo Epstein nos meus comentários. O mais impressionante é a hipocrisia.
As mesmas pessoas que criticam Epstein e dizem que ele era controlado por Israel apoiam totalmente o Hamas. Hezbollah, Os Houthis, A República Islâmica do Irã. em todos esses lugares, o que Epstein fez não só é legal, mas também está codificado em lei e incentivado. é pedofilia institucionalizada. E essas são as mesmas pessoas que estão apoiando essas pessoas. É insano. Mas é por isso que tudo é projeção. Tudo é projeção. Não, gente. Vocês também estão perdendo uma parte muito importante disso. O judeu é o bode expiatório, ok? O judeu é o bode expiatório. Eu sinto raiva, eu sinto indignação, mas não posso jogar isso em cima dos judeus, porque isso seria racista. Eu não posso atribuir isso ao escândalo das gangues de estupro no Reino Unido. Sim, gangues. E as gangues? Eu não posso fazer isso lá porque são pessoas de pele morena, e pessoas de pele morena não podem ser opressoras. Elas só podem ser oprimidas. Portanto, tenho que ir, exceto pelo voto dos morenos. O bode expiatório é sempre o judeu. Mesmo sem citar Epstein ou outros do grupo de estupradores gangsters, não posso fazer isso. Mas posso fazer isto aqui. E o judeu está sempre lá sentado, pronto para ser o seu bode expiatório. Isso faz parte do que Tai gosta de chamar de complexo de Jesus, projetando todos os pecados deles nessa efígie e depois exigindo que sejamos mortos. Tudo bem. Nesse clima, quem é o seu canalha? Então, o canalha de hoje e de todos os dias, para mim, é a ONU. Ah, por que não? Agora, como acabamos de ouvir, a República Islâmica é conhecida e famosa pelos seus crimes contra a humanidade, pela pedofilia e pelos abusos sexuais contra meninas inocentes. Antes de executá-las sem motivo, promovem prisões, torturas e massacres de civis inocentes no país e no mundo. Guerras por procuração ocorrem em todos os lugares. E você pensaria que uma entidade como a ONU, que finge ser algum tipo de autoridade moral, que pessoas do mundo inteiro, milhões de pessoas, veem como uma autoridade moral, como aqueles que podem julgar os outros, seria, não sei, moral ou ética de alguma forma. Mas não são, porque acabaram de eleger a República Islâmica do Irã para fazer parte do seu comitê especial sobre a Carta das Nações Unidas, que julga e decide questões de direitos das mulheres, direitos humanos, terrorismo, combate ao terrorismo e todo tipo de coisa assim, coisas das quais a República Islâmica do Irã é única e especificamente culpada. Acho que falo sobre isso há anos, pois atuo em direitos humanos internacionais há muito tempo. E por anos eu acho que a ONU é um dos órgãos mais perversos que existem, porque as pessoas era para ser e elas fingem ser uma autoridade legal, moral e humanitária. As pessoas que poderiam impedir que coisas ruins acontecessem, mas elas não fazem isso. O que eles fazem é usar a sua plataforma para dar voz às pessoas que estão cometendo essas atrocidades, de forma que elas não só nunca precisam ser responsabilizadas por isso, mas continuam fazendo. Elas seguem cometendo atrocidades contra os direitos humanos no mundo todo sem que ninguém as impeça. Então, o meu canalha da semana é, obviamente, também a República Islâmica do Irã, mas também a ONU por dar a eles essa plataforma tão grande e importante de tomada de decisões. Acredito que qualquer um que não via os problemas da ONU antes, se ainda não percebe agora, depois que a República Islâmica do Irã massacrou entre 30 a 100 mil pessoas do seu próprio povo só em janeiro. Eles são os escolhidos para tomar decisões importantes sobre direitos humanos. Não, é que simplesmente não tem como. Não tem como fazer isso chegar até eles. Não tem como fazer isso chegar até eles. Eles protegem os piores violadores de direitos humanos. Sempre fazem isso. Veja quem está nesses comitês. A ONU, membros da própria ONU já foram implicados, julgados e considerados culpados de todos os tipos de crimes contra a humanidade, tráfico sexual, tráfico de pessoas em todo o Caribe. Além disso, eles estiveram envolvidos nos ataques de 7 de outubro, sim. A própria investigação da ONU sobre o envolvimento de seus funcionários mostrou que metade das pessoas investigadas eram, de fato, incrivelmente culpadas de fazer coisas horríveis, como estupro, tortura, sequestro, manter reféns e assassinato. Isso é verdade não só aqui, mas no mundo todo. Sim. Mas a gente gosta de um canalha com um final feliz. E, pelo que eu vi, a ONU está ficando sem dinheiro porque os Estados Unidos vão cortar muito do financiamento. E, pelo menos, a UNRWA parece estar em uma crise terrível, o que é uma boa notícia. A Unifel, que está se escondendo, comprou um terrorista. Ninguém vai mais financiar eles. Espero que, depois desta guerra, acho que vai ter que haver muitas mudanças no cenário das organizações internacionais.
Espero que a ONU se transforme em algo melhor, pois não pode continuar assim. As pessoas que cometem os piores crimes contra a humanidade não podem ter o mesmo voto que as democracias que defendem o Estado de Direito. Simplesmente não faz sentido. Vamos torcer para que este seja o começo do fim deles. Eles já foram canalhas várias vezes, sempre surgindo novos motivos para chamá-los assim. Certo, o meu canalha da semana é um homenzinho chamado Konrad Berkowicz, que é um deputado de extrema-direita do Partido Confederação no parlamento polonês. Agora, esse cara, claro, ele não é ninguém. E como você se torna alguém hoje em dia, nesse mundo tão barulhento em que vivemos? Bem, você pega a bandeira de Israel, tira a estrela de Davi e coloca um símbolo nazista no lugar. E você decide que no dia da lembrança do Holocausto, que foi na semana passada, vai cuspir na memória dos judeus que foram exterminados pelos nazistas. Pegue o símbolo nazista e o exiba em seu discurso como membro do parlamento. E, de novo, eu simplesmente não sei mais o que dizer. O cara é de um partido polonês de extrema-direita, o que significa, como você estava dizendo antes, como sempre falamos, o antissemitismo pode vir de qualquer lugar. Vem da extrema-esquerda, vem da extrema-direita. Esse homem agora teve seus 15 minutos de fama por ser um completo canalha e por cuspir na memória de todas aquelas pessoas que foram mortas. E ainda fez isso no dia da lembrança do Holocausto, só para torcer ainda mais a faca. Então, eu não sei muito sobre você, porque provavelmente não há muito o que dizer, exceto que você é um canalha, Konrad Berkowicz, da Polônia. Ok. Agora vamos purificar nossas almas e nos sentir bem com a humanidade, encontrando alguns heróis. E sempre há heróis. Xoxana, quem é o seu herói? Minha heroína, na verdade, está muito relacionada ao canalha, ironicamente, porque outra histérica, dessa vez em Nova York, está perseguindo israelenses gritando assassina de bebês, porque é isso que garotas brancas sabem fazer. Desculpa, Sofia Karen, ninguém faz nada, como você pode ver. Nesse vídeo, esses israelenses só estão sentados ali, e não sei como. Talvez ela tenha aprendido hebraico, palavras, sotaque, ou apenas saiba que são israelenses. Ela vê eles e fala, assassinos de bebês, esses caras são assassinos de bebês. Ela se filma porque é uma perdedora, e aí o Homem-Aranha ela aparece e fala, você não pode fazer isso? Literalmente? Tipo, ele não grita, ele não levanta a voz, ele só fala, você não pode fazer isso, você não deveria estar assediando as pessoas, você realmente não deveria fazer isso aqui. Totalmente tranquilo, como se pudessem fazer isso sozinhos, mesmo sem parecerem o Homem-Aranha. É algo que você poderia chegar pra algum maluco e simplesmente dizer tipo, olha, você realmente não deveria fazer isso, querido, não é uma boa ideia. Então, Homem-Aranha, você é meu herói por ser uma pessoa boa, normal e decente. Parabéns pra você e pra Kafir Karen. Não fique triste porque eles não gostam de você, eles são bonitos e você não. Sim, eles são Devi Hot. E deixa eu te contar, ela perdeu o emprego. Essa é a segunda vez que ela perde o emprego. Ela não deveria estar convivendo com seres humanos. Ela é uma profissional de saúde mental. Ok, e ela perdeu o emprego. O Homem-Aranha, claro, é o cara vestido de Homem-Aranha na Times Square. Não o verdadeiro, mesmo que a gente goste do Tom Holland. Eu gosto de toda essa coisa da Zendaya, mas... Mas como você realmente se sente em relação a ela? Ela está falando sobre o Tom Holland. Mas mas ele era só um cara legal, tipo, Como uma pessoa totalmente normal, como um nova-iorquino deve ser, exatamente o tipo de Nova York em que eu cresci, de qualquer forma. Sim, nós te amamos, Homem-Aranha. Obrigada. Não sabemos quem você é atrás da máscara, mas é o herói da semana. Emily, quem é seu herói desta semana? Então meu herói desta semana é Javier Milei, o primeiro-ministro ou presidente argentino. Sim, ele acabou de chegar em Israel. Uba, Não posso entrevistá-lo por não falar espanhol, mas você pode. Eu ouvi Javier, por favor, aqui, Zamo. Então, a única que te entrevistar em Toyes, que país? O que ela disse de qualquer forma. Meu herói há muito tempo, sou uma grande fã do Milei, de tudo o que ele representa, desde economia até Israel. Ele tem sido um verdadeiro amigo e aliado de Israel durante todo esse período difícil após 7 de outubro, uma amiga e aliada feroz. E também alguém que trabalha ativamente para avançar e promover Israel diplomaticamente, economicamente e de todas as formas possíveis na relação Argentina-Israel e também Israel de modo geral na América Latina. Então você é minha heroína da semana.
Continue com o excelente trabalho e obrigada por ser amiga de Israel. Nós amamos Javier Milei. E ele também, sabe, ele também é divertido. Ah, sim. Você viu o vídeo dele cantando? Ele vai acender uma tocha no Dia da Independência, que é uma grande honra neste país. E, basicamente, ontem à noite eles fizeram os ensaios gerais e havia 2 cantores argentinos que iam fazer uma pequena homenagem para ele. Ele pega o microfone e começa a cantar com ele. Esse cara tem personalidade. É isso que eu adoro nele. E a boa notícia também é que vai ter um voo direto para Tel Aviv no local. Sim, vamos fazer no local. Vamos lá. As luzes do sul, as luzes do norte, eu não quero citar isso. Eles têm as luzes do sul. Luz do sol, luz do sol. Vamos para a Argentina. Adoro Javier Milei. Minha pequena glória é que eu o conheci e troquei algumas palavras com ele. Ele foi muito simpático, como dizemos em espanhol. Grande heroína, Emily. E você, Jeff? Então, eu tenho uma história de herói muito fofa, inspiradora, que é parecida com a do nosso querido amigo Homem-Aranha. Na semana passada, não sei quando ocorreu o incidente, mas acredito que foi recentemente. Tinha um cara judeu que tem uma pizzaria em Hastings-on-Hudson, em Nova York, numa cidadezinha do condado de Westchester, e a pizzaria se chama Slices Pizza. Era de propriedade de um homem judeu chamado Isaac Garson. E como muitos lugares, acho que neste ponto é quase impossível encontrar um judeu que não tenha sido alvo da Ku Klux Klan. Sabe, tipo eu, cada um de nós, não importa o que façamos, não importa onde estejamos, já... Você está anotando isso? Sim, Ku Klux Klaus. Vamos transformar isso em uma hashtag, por favor. Vou estar aqui o dia todo. Basicamente, eles escolheram esse cara que é tipo um pizzaiolo super fofo, gentil, que alimenta as crianças da vizinhança, todo mundo adora ele, todo mundo conhece ele. E eles foram atrás dele e se filmaram fazendo isso porque, de novo, a propaganda antissemita e o ódio foram completamente normalizados. Então, eles se sentiram muito orgulhosos de fazer isso e queriam seus 15 minutos de fama. Eles se filmaram assediando-o e tentando fazê-lo dizer que 7 de outubro foi algo bom e que os estupros e assassinatos de mulheres e crianças inocentes em Israel cometidos pelo Hamas eram algo bom, mas ele se recusou a dizer isso. E eles foram escalando, escalando e escalando e ficou realmente feio e foi horrível. E esse pobre rapaz, ele só dizia, eu só quero paz. Ele dizia, eu acredito na paz. Eu acredito na humanidade de todas as pessoas. Ele era um cara doce e maravilhoso, cuidando da própria vida. E eles foram atrás dele e foram atrás dele com tudo. E a comunidade de Hastings-on-Hudson fez o que todas as comunidades deveriam estar fazendo, mas quase nenhuma realmente faz. Eles apareceram em peso, eles disseram, aqui não no nosso bairro, não na nossa comunidade, não enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar isso acontecer. E eles foram até a pizzaria dele. Centenas de pessoas foram lá dia após dia, compraram tudo, apareceram para apoiar e mostrar solidariedade, trouxeram a mídia, mostraram para todo mundo que estão com ele, que não vão permitir que ele seja intimidado. Eles não vão permitir que ele seja alvo, pois o amam, respeitam e valorizam como membro da comunidade. Eles enfrentaram o movimento nazista atual como todos deveriam, por isso são meus heróis da semana. Vemos isso, só para você saber, sei que é uma cidadezinha. Meio do estado de Nova York, do outro lado do mundo. Vocês me emocionaram profundamente. Saibam que isso impactou não só ele e a comunidade judaica local, mas também a comunidade judaica mundial. Agradeço de coração. Vocês são meus heróis da semana. Uau! Essa é uma história incrível. Não é lindo? Bem, se todo mundo realmente se posicionasse assim, então essa Ku Klux Klan, adorei esse nome, não teria vez. Ou, se você só quer que os negócios judaicos lucrem mais porque continua assediando eles. O mesmo ocorreu na Second Avenue Deli, local icônico de Nova York. As mesmas coisas continuam. Pessoas surgem dizendo basta, como ocorreu com um café israelense anos atrás. Isso continua acontecendo, mas não há nada como uma comunidade reagindo, porque é isso que realmente funciona. É assim que você pode fazer a diferença e eliminar o antissemitismo ao seu redor. Você tem o poder. Faça isso. Ok, eu quero falar sobre outra heroína. Eu venho observando esse cara há um tempo. E não é só ele. Ele e a empresa dele, Alex Kopp, ele é o CEO da Palantir.
A Palantir é uma das maiores empresas do mundo que trabalha, você sabe, com software em larga escala. Eles pegam dados enormes, enormes mesmo, softwares, e fazem com que tudo faça sentido, gerando insights e depois ações. E claro, esse tipo de trabalho é muito crucial para a segurança nacional, é crucial para o combate ao terrorismo. Ele fundou a empresa após o 11 de setembro, ao notar que muitos dados não eram usados de forma prática para evitar um dos maiores ataques terroristas do mundo, o 11 de setembro. Alex Kopp, desde o início de 7 de outubro, tem sido moralmente muito claro sobre quem são os mocinhos, nós, e quem são os vilões, o Hamas e os islamistas ao redor do mundo. E claro, houve muita pressão também por parte da própria equipe dele, de todos ao redor dele, para que ele constantemente dissesse coisas contra Israel, para que ele dissesse que não faria negócios com Israel. E ele não cedeu a nada disso. E esta semana, e é por isso que estou trazendo ele agora como meu herói, esta semana ele fez algo bastante inédito. Ele colocou um anúncio de página inteira no New York Times, olha só, dizendo: Palantir apoia Israel. Sem se, sem mas, sem quando, sem o quê. Isso é coragem, isso é heroísmo. Alex Karp, obrigada por ser um herói dos tempos modernos. Obrigada por ser inequívoco sobre quem são os vilões. Obrigada por negociar com Israel e nos apoiar quando mais precisamos. Você é meu herói da semana. É louco que seja preciso algo assim. É louco que alguém tenha que pensar, ok, acho que vou gastar, sei lá, $1.000 em um anúncio de página inteira no New York Times. É isso que estou dizendo. Só para dizer, cai fora. Exatamente. Também teve aquele vídeo super viral dele, onde alguém se levantou em um dos painéis dele em um evento e começou a gritar sobre os palestinos. E que a Palantir mata palestinos. E ele respondeu bem... Terroristas? Os terroristas. Os caras. Totalmente, qual o problema? Você apoia terroristas? Qual é o problema? Nós matamos terroristas com mais precisão. Exatamente. Na verdade, ele está salvando vidas, sendo mais preciso com os dados para matar terroristas. É isso que essas pessoas não entendem. Ele é imperturbável. Eu amo ele. Eu venho assistindo ele há anos e acho ele fantástico. Muito bem. Tudo bem. Bem, rezando por mais heróis, rezando pelo fim desse conflito que traz à tona o regime tóxico que basicamente ocupa o mundo inteiro com seu veneno e seu terror. Rezando pela segurança dos nossos soldados. E amanhã é o nosso dia de lembrança pelos soldados caídos e pelas pessoas que morreram em ataques terroristas. E sabe, não há nada mais doloroso neste país do que esse dia. Honestamente, não há nada mais doloroso neste país do que esse dia. É um dia de luto nacional que depois dá lugar à nossa celebração da independência. E isso realmente é, sabe, a representação das nossas vidas está aqui. Um dia de luto, no outro de celebração. E é isso que o povo judeu tem feito há milhares de anos, vivendo com essa montanha-russa nacional, convivendo com a dor e a celebração constantemente lado a lado. E é isso que vamos viver nas próximas 24 horas. Então, oramos por todas as famílias que perderam seus filhos e entes queridos. Oramos pelos soldados que ainda precisam se recuperar. Obrigada por assistir.